Boa noite, Rui Catela para a Sporting TV. Com esta vitória hoje aqui diante do Rio Ave, o Sporting passa para o segundo lugar. Eu peço-lhe uma análise à exibição, à vitória do Sporting aqui esta noite, e perguntar-lhe também, nos últimos 2 jogos, o Sporting marca 9 golos, sofre apenas 2. Perguntar se estes últimos 2 jogos o Sporting já foi mais à imagem daquilo que tem sido o Sporting ao longo de toda a temporada, como o Mister já referiu anteriormente. Boa noite. A imagem está sempre, é certo que fomos sempre uma equipa muito ofensiva, muito goleadora, felizmente, e nestes 2 jogos voltamos a sê-lo, mas nunca fugimos a isso. De resto, naquilo que foi o jogo, uma vitória difícil, uma primeira parte difícil, sofremos golo muito cedo, levou a que tivéssemos sempre a primeira parte inteira sobre risco. Sabíamos naquilo que o Rio Ave faz bem, porque tem jogadores para o fazer. Num primeiro momento tenta atrair a equipa adversária para um bloco alto, depois joga numa primeira bola quase sempre direta para as suas 2 referências, e depois entram, às vezes conseguem entrar nessa profundidade direta, quando não conseguem, numa segunda bola são muito ativos e provocam muito a superioridade sobre as linhas defensivas adversárias. E acabou por acontecer isso quase a primeira parte toda. Andámos sempre nesse risco, principalmente porque depois sofremos golo cedo e tivemos que tomar esse risco novamente. A toda a hora, olhar para referências, sabíamos que o jogo deles era este, e o jogo foi-lhe correr um bocadinho à mão nesse sentido. Fomos perdendo alguns duelos, o que dificultou a primeira parte também nesse sentido. Depois acabámos por conseguir melhorar, a acabar a primeira parte, fazemos o golo, acabámos por ser felizes no segundo golo. Uma segunda parte onde depois não tem história, é Sporting, porque depois também acabámos por ficar em superioridade numérica, a equipa não baixou, não relaxou, manteve-se a controlar o jogo, aqui ou ali com a bola mais lenta, mas sempre ligados, que era importante, não deixar entrar ali em adormecimento, digamos, porque mesmo com -1 num primeiro momento o Rio Ave poderia ser perigoso, porque os homens da frente são realmente muito rápidos, fisicamente fortes, é uma equipa atleticamente muito forte também, e foi bem demonstrativo isso na primeira parte, por eu dizer que não ganhámos muitos duelos. Por isso, depois a segunda parte acabou por não ter história, Sporting, controlámos o jogo, a malta ligada, e acaba por ser a vitória justa. Pedro Monteiro, CNN Portugal TV. Este final de campeonato tem sido uma montanha russa em termos classificativos, no que diz respeito à luta pelo segundo lugar. O Sporting entrou para este jogo em terceiro, sai daqui em segundo, vai para a última jornada nesta posição. Como é que o grupo reage a ter regressado ao segundo lugar? O grupo está feliz, acima de tudo, porque fomos capazes de ganhar o jogo quando estivemos a perder, perante uma boa equipa que tem feito uma segunda volta muito boa. Os últimos 5 meses têm sido bons do Rio Ave, uma belíssima equipa, individualmente e coletivamente. E estava feliz, acima de tudo, pela vitória. Claro que depois tem o acréscimo de voltarmos a ser segundos, mas temos que estar concentrados, porque ainda falta uma jornada em nossa casa, é certo, perante os nossos adeptos, que faço já o repto para estarem em força, porque precisamos da energia deles, do apoio deles, como tem sido, e hoje foi importantíssimo. Fora temos tido um apoio fantástico sempre também, enaltecer esse apoio que tem sido muito bom ao longo de toda a época, mas perante uma equipa que está a fazer também um belíssimo campeonato, que é o Gil, e que vai dificultar ao máximo aquilo que será a nossa tarefa de vencer o jogo. Por isso, felizes por estarmos em segundo, felizes por termos ganho, mas temos de estar muito concentrados, recuperar e estar mentalmente capazes e disponíveis para disputar uma última jornada que nos permite depender só de nós, e isso é muito importante. Boa noite, Rui Borges. Marta Messlang, direto para a RTP. Falou esta semana do quão difícil tem sido gerir o plantel, as emoções, agora com uma leveza maior, acredito, mas primeiro que falasse também disso, o que é que traz esta vitória para além dessa leveza, e depois, naturalmente, depois de um jogo, muito se fala, muito se comenta, vai-se falar também dos 2 expulsos e do penalti. Hoje, que avaliação é que faz da equipa de arbitragem? Não comento a arbitragem, foram decididos os lances assim, por isso acredito que foram bem ajuizados e bem analisados. Em relação à leveza, acredito acima de tudo que o voltarmos a ser segundos traz alguma motivação, alguma tranquilidade naquilo que é mental também, por termos perdido o segundo lugar, termos perdido primeiro
a oportunidade de continuar a lutar pelo campeonato, por sermos campeões, e depois perder o segundo lugar em espaço de 2 semanas, o que mentalmente foi difícil para o grupo. Conseguimos ultrapassar isso e o grupo conseguiu, está capaz, foi demonstrativo no jogo com o Vitória, no jogo de hoje. E é importante chegarmos ao fim com 2 vitórias e perceber que voltámos ao segundo lugar e que continuámos só a depender de nós para conseguir esse segundo lugar na última jornada. Por isso, naquilo que é a parte mental, ajuda muito a equipa, os jogadores, e isso não vou dizer o contrário. Agora espero que os motivem ainda mais para aquilo que será a dificuldade do último jogo do campeonato. Boa noite, Rui Borges, Gaspar Castro, SIC Notícias. Mais 2 baixas a juntar à lista, o De Bast e o Vaianidis. Parece-lhe que algum deles ainda poderá participar nos jogos que restam desta época, Campeonato ou Taça de Portugal, e se o De Bast tem efetivamente o Mundial em risco, como foi noticiado? Vou ser honesto, eles lesionaram-se os 2 no treino, estão sob avaliação ainda e não consigo dar muito mais informação em relação a isso. Acredito que nos próximos dias teremos essa informação mais forte e mais certa e correta, por isso infelizmente perdemos os 2 no treino, até por isso é que ontem não falei na televisão que estavam fora de jogo, porque ainda tinha esperança de ainda poder contar. Infelizmente não conseguiram ser solução, é esperar pelos próximos dias. Boa noite, Rui. Rodrigo Lima, bola na rede. Na primeira parte, o Rio Ave procurou explorar o 4-4 e a igualdade numérica com os defesas do Sporting, como já aqui referiu. Eu pergunto-lhe de que forma é que tentou contrariar essa dinâmica, sobretudo quando o Tumble ou o Blessa baixavam no terreno, e pergunto-lhe também se considera que o Sporting poderia ter explorado mais as condições de bola dos centrais, tendo em conta que o Tumble pressionava sozinho na primeira linha de pressão e o Blessa estava mais preocupado a fechar a linha do médio. Obrigado. Sim, essa última parte, nós mais do que a condução, nós facilmente quebramos a pressão do Rio Ave e sabíamos que íamos conseguir quebrá-la facilmente, até pelos nossos 2 centrais, pelo guarda-redes, porque eles faziam a pressão a um homem e era facilmente batida nesse sentido. Numa fase inicial do jogo estávamos a exagerar em jogo interior, mesmo com homens livres, e tínhamos lá o espaço, mas falhámos aqui ou ali alguns passos, não tínhamos essa necessidade, poderíamos fazer a bola andar a correr muito mais por os corredores e depois sim atrair dentro ou atrair dentro e sair fora, porque estava espaço dentro e fora. E numa fase inicial insistimos demasiado no jogo interior e perdemos ali algumas bolas, depois eles em transição são fortíssimos, nós sabíamos disso, e criaram-nos ali também algumas transições perigosas nesse sentido. O resto da primeira parte da pergunta, tu dizes o 4-4, nós sabíamos que íamos bater 4-4, nós tentámos ajustar ali à meio da primeira parte e o Maurita acaba por ganhar ali 2, 3 bolas nesse sentido, porque o Rio Ave, nós sabíamos bem o que é que o Rio Ave fazia, ia esticar a primeira bola, e então nós quando a bola do Rio Ave principalmente, ou direta do Redes, ou de central para central, e nós já assinávamos a pressão, os nossos 2 médios não precisavam estar os 2 expostos às referências, porque eles não procuravam os médios, e então um dos médios pelo menos tinha que estar na cobertura frontal dos centrais, precisamente por isso, por o aproximar de um avançado, e tínhamos sempre essa superioridade. E numa fase inicial, acredito que depois também, por termos sofrido o golo de cedo, a equipa ficou ansiosa e queria pressionar toda a gente, os homens, toda a gente às referências, e focou-se muito só nas referências, e fomos facilitando nessas coberturas. Ao intervalo tentámos ajustar e no início da segunda parte conseguimos fazer isso, só que depois também ficámos logo em superioridade numérica e acabámos por controlar o jogo de início ao fim. Mas era muito mais, era só mais um bocadinho das coberturas dos médios, andarem um bocadinho nas costas um do outro, o médio do lado contrário à bola, vir só à diagonal do outro médio atrasada e dava a cobertura frontal, e ajustávamos muito, ajudava muito a linha defensiva e iríamos ganhar muitas segundas bolas, mesmo perdendo o primeiro duelo, ganhámos o segundo momento. Por isso era muito por aí, é um ajustamento simples, mas que demorou a ajustarmos. Olá, Rui Borges, José Miguel Machado, Jornal Record. Depois destas últimas semanas difíceis, como o próprio Rui Borges acabou de admitir, agora que voltou ao segundo lugar, passa-lhe pela cabeça não acabar nesta posição o campeonato? Não passa por a cabeça acabarmos em segundo. Tem que passar por a cabeça de todos nós, por isso eu dizer que sinto que por um lado é positivo porque a equipa mentalmente respira um bocadinho, o ar fica diferente. Agora não podemos baixar os braços porque temos um jogo difícil e não fuja isso, mesmo sendo em nossa casa, final de época, que nem sempre a energia, como eu disse ontem, não está a 100% e é natural em todas as equipas, mas a nossa motivação e a nossa ambição e isso que eles têm demonstrado ao longo da época, e não foram aqueles 15 dias
definem a grande época que o grupo está a fazer e que grandes jogos fizeram ao longo da época. Mas temos mais 2, um da taça, mas mais um muito importante que nos garante o segundo lugar. É importantíssimo depender de nós. Agora, nós temos que fazer tudo para o conseguir, perante um adversário que está a fazer uma grande época e que vai dificultar ao máximo a nossa tarefa, é certo. Agora, acredito que a motivação da equipa e do grupo é grande para conseguirmos ficar no segundo lugar. Boa noite, Rui Borges, Diogo Organista Pereira para o 0-0. Muito se tem falado sobre o desgaste físico e mental do Sporting, o próprio Rui já comentou, mas eu queria pegar no sentido inverso, porque desde a segunda mão com o Arsenal que o Sporting não tinha uma semana limpa para preparar um jogo após uma vitória. Eu gostava que analisasse como é que foi reagrupar o grupo, animar o grupo, até se foi difícil conseguir voltar a acender uma chama que talvez tivesse um pouco apagada, e qual é a importância de somar aqui uma segunda vitória consecutiva e que leva o Sporting para o segundo lugar. Obrigado. Somar a segunda vitória seguida agora, depois daqueles 15 dias, é importantíssimo. Por isso eu dizer que é importante chegar ao fim das 2 vitórias e estarmos em segundo e dependermos de nós. Isso é o maior ar que eles podem ter para melhorar e para ficarem mais motivados e para ficarem mais leves mentalmente e fisicamente, porque o mental ajuda ao físico, queiramos, quer não. Porque a parte difícil depois daqueles jogos do Arsenal, que não era respirar e descansar e jogar, descansar e jogar, entramos aqui nestas semanas aqui mais normais um pouco, depois daquela semana que nos pôs fora desses objetivos que tínhamos. Por mais semanas limpas que sejam e normais, a dificuldade estava depois do choque mental que levámos de estarmos fora da luta do campeonato, ficarmos a não depender de nós para o segundo lugar, estarmos pertinho das meias finais e não conseguirmos. Depois de todo esse desgaste mental, mesmo com semanas normais, é difícil ligá-los, mesmo até ao treino é difícil, por mais vontade que eles tenham, por mais que eles queiram, está lá o desgaste, e é difícil para nós treinadores, falo no meu aspecto, acredito que não é só no Sporting, nestas fases finais de campeonato, mesmo para além daquilo que é perder os objetivos, nós ainda temos mais esse acréscimo, mas para aquilo que é o desgaste de uma época seguida, as últimas semanas são difíceis para as equipas. Mesmo trabalhar diariamente é difícil, porque o desgaste é enorme e mantê-los ligados, ainda para mais é ano mundial, os jogadores ligados, falo do Sporting, os jogadores ligados às convocatórias para o Mundial, estar fora de objetivos, é difícil, é uma parte difícil, mas acho que temos conseguido aqui ou ali ir ajudando os jogadores, porque depende muito deles também, não depende, por mais que eu queira, por mais que eu seja um bom gajo, e tento puxá-los, às vezes é difícil, não é? Depende muito deles e a minha conversa vai muito por aí, o meu diálogo vai muito por aí. É por ti, por mais que eu queira, há coisas que eu já não consigo entrar na mente deles. Agora, foi difícil, estas vitórias ajudam, o estarmos agora em segundo lugar e dependermos de nós para a última jornada ajuda muito, por isso espero que os mantenha com ambição e com uma vontade de disputar o último jogo elevada, porque é importante. Tá, obrigado. Estava ali a perguntar Sim, boa noite, Mr. Miguel Esteves, Jornal A Bola. Soubemos de 2 baixas na defesa antes do início do jogo. Começou a partida, houve a do Diomande. Já pensou como é que vai resolver isso, especificamente no centro da defesa, no próximo jogo? Resolver o quê? Para o jogo? Sim. Do amarelo do Osman. Sobram 2, não é difícil de adivinhar. À direita, seja o que Deus quiser. Vamos ver. Temos solução, arranjamos solução.